Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Vamos falar em política. Tenho o prazer de conversar agora com o vereador Mamed Dancá, do PT. Vamos falar aqui sobre vários assuntos, entre os quais essa questão envolvendo aí a cadeia produtiva do açaí, a comercialização, enfim. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Tudo Luiz. bem? Tudo bem, obrigado, agradeço o convite. Fazia algum tempo que você não andava por aqui, né, vereador? Na verdade, nesses 2 anos de mandato, eu não tive nenhum programa ainda televisivo. Na metade do mandato, eu estou participando e é aqui no seu programa, que é um amigo, uma pessoa Legal. Que a gente já se conhece há muito tempo, dá essa oportunidade para a gente. O vereador Mamed Dancá, gente, para quem não sabe ou não lembra, é filho do vereador, eu sempre digo vereador constituinte. Sem menosprezar as demais legislaturas, foi talvez a mais importante de todas, porque ali ficou um marco registrado, né, vereador? E ano passado, um requerimento meu, nós homenageamos a todos eles. Todos os vereadores, tiveram muitos lá, o Carlinhos Santiago, né, tiveram presente lá pessoas que fizeram parte daquele time, que eu chamo assim, porque foi importante aquele momento da primeira lei orgânica do município. Vereador Almir Dancá. Exato. Aí tem o Almir Dancá filho, né? Tem o Almir Dancá filho, meu irmão. Ele é mais velho que você ou é mais novo? Não, é mais novo. Mais novo. Ainda tem que ter obediência. São quantos irmãos? Nós éramos 4, o mais velho Ney faleceu há 7 anos, há mais de 7 anos, já há 12 anos. E nós somos 3, eu, Almir e tem o Rômulo. Almir Dancá realmente eu sempre dizia que ele era uma reserva moral da política do Acre. Você seguiu o mesmo exemplo. Ele me orienta. Que Aliás, bom. eu peço socorro a ele todas as vezes que tem que tomar algumas decisões, ele sempre é muito ponderado, né? Enxerga longe, mais longe do que eu enxergo. Então é sempre quem me orienta. Legal. Vereador, ontem houve uma reunião, né, com os produtores de açaí, o pessoal da cadeia produtiva, né? Isso, ontem aconteceu na Câmara Municipal uma audiência pública. Um requerimento do vereador Artemio Costa, e eu tinha falado no tema também, porque é uma área que eu já transito há muito tempo, sou técnico agrícola, fui secretário de algumas instituições ligadas à área rural, e a gente viu que criou um problema muito grande. A nota foi divulgada pela prefeitura, que a vigilância fez o papel dela de realmente proibir a venda de um produto que está inadequado para o uso, que poderia causar a morte de pessoas. Isso. Mas foi um foco lá no mercado Elias Mansur e a partir disso desencadeou toda uma problemática. Os vendedores de açaí reclamando que não estão conseguindo mais vender e os consumidores com certo receio de consumir porque é uma coisa que realmente é uma doença que chega a levar a óbito. Claro. Então nós tivemos a audiência ontem com a presença de muitos representantes, produtores, pessoas que são os chamados batedores que fazem o açaí, inclusive pessoal que coleta o açaí, né, e instituições como o Sebrae, a Embrapa, Secretaria do Município, a Safra também. Foi um debate amplo, muito bom, muito rico. O senhor acha que houve um avanço, então, em tudo isso já? Sim, houve um avanço, porque a partir do momento que se instalou esse problema, a gente na reunião, eu particularmente apresentei alguns encaminhamentos. E um deles era a criação de um grupo de trabalho que vai reunir na quarta-feira, às 15 horas, para fazer algo operacional. Juntar todas as informações, o que foi discutido, para poder tomar uma decisão rápida e tentar estancar esse problema, para que a pessoa volte a consumir o açaí, mas com segurança, com qualidade. Então, esse grupo de trabalho deverá, formado pela Secretaria Municipal de Saúde, todos os envolvidos, emitir uma nota, uma normativa, uma norma técnica, qualquer coisa assim, mas que garanta que naquele local onde ele vai estar consumindo, se tiver aquele documento, ele vai estar consumindo um açaí que tenha procedência. Isso é importante, né? Eu conversei na semana passada com o Lira, né? O Raimundo Lira, que é proprietário de um lanche. Sim. Que comercializa também. Exatamente. E disse, o importante de tudo isso é você saber a procedência, né, do produto, né? Até por uma questão de segurança não só do cliente, do consumidor, mas do vendedor também. Exatamente. Agora, quem é que quer vender produto com problema? Não tem como. Toda alimentação passa por uma legislação. É preciso que o pessoal saiba disso, né? Ninguém está vendendo sabendo que está fazendo. Não, a pessoa porque não faz ele também é prejudicado, né? Deliberado. A pessoa faz por uma falta de conhecimento técnico, de alguns cuidados que tem que ter. Acha que ainda nós estamos numa época que se fazia açaí em fundo de quintal e tudo mais. Não, o alimento que vai para a nossa mesa, para o nosso consumo, ele tem que realmente passar por uma inspeção. Ele tem que ser um alimento que tenha a garantia de que não vai trazer mal à saúde humana. Então, esse grupo que vai se reunir na quarta-feira também vai definir essa coisa rápida de ter uma instrução normativa para poder voltar à normalidade, se é que vai ser possível isso,
eu acredito que sim, mas também vai trabalhar com a questão da legislação estadual. Isso aí, a Assembleia já tem uma legislação que precisa ser votada para que o IDAF possa fazer o trabalho de inspeção e fiscalização também. Ainda não existe. Eu que passei pelo IDAF em 2015, a nossa briga era essa, porque tinha um problema, por exemplo, em Belém, houve um problema grave, gravíssimo, todo mundo teve que reunir e fazer uma documentação rigorosa para poder garantir realmente que o açaí ele seja consumido de uma forma tranquila. Então, com a legislação do IDAF, com a participação do município e com o Ministério da Agricultura, que hoje é quem está autorizando, está certificando as bebidas, a polpa de fruta, está tudo pelo Ministério, que tem uma legislação própria também. Então, para que não haja conflito nas legislações e que também a gente não possa infringir nada legal, essa comissão vai se reunir, vai discutir e apresentar num espaço de tempo maior uma lei, algumas indicações que podem ser aplicadas diretamente no município. Há gente defendendo a criação de um selo de qualidade? Sim, isso também. Houve avanço também? Isso também falei sobre isso, porque quando a pessoa chega a um determinado produto e ela vê aquele selo de qualidade, ela vai saber que aquele produto teve o acompanhamento desde a sua coleta, que é um ponto principal. As pessoas, às vezes, acham que a contaminação pode acontecer na hora que você está batendo o açaí. Pode sim também, mas não, pode. Não necessariamente. Mas se ela não for coletada, o cacho não for retirado do fruto já chega do cacho. contaminado. Exatamente. O relato de um coletador de açaí, que quando eles vão tirar o açaí no cacho, encontra alguns insetos. Encontra aranha, encontra cobra, encontra tudo. Então ele tem que fazer a limpeza, debulhar o açaí de uma forma correta, fazer um peneiramento e fazer pelo menos uma lavagem preliminar, uma lavagem com água com um produto que é clorado e fazer o chamado branqueamento, que é um choque térmico que você dá. Você cozinha. Aí mata qualquer tipo de... Aí você elimina a possibilidade de ter algum tipo de contaminação. No caso aí, vocês que são representantes do povo, os vereadores, vivem um dilema, né? De um lado, tem que proteger a saúde do consumidor. E de outro é evitar o prejuízo dos vendedores. Exatamente. Porque, não só dos vendedores, mas que aí você envolve uma cadeia produtiva toda. Né? Com certeza. E a gente tem que entender que nós estamos tratando num tipo de atividade quando são produtores, na verdade, agroindústrias artesanais, vamos dizer assim. São pequenos. A gente não pode colocar nessas agroindústrias o rigor que exige, por exemplo, a legislação federal, que você não vai exportar, você vai consumir aqui no município. Dificilmente até vai para outro município, mas o que é produzido em Rio Branco, consome aqui mesmo. E a gente tem esse cuidado porque é uma questão da saúde humana que a gente não pode abrir mão, mas também tem a economia. Pelos dados do IBGE, quase 5 mil toneladas de açaí, de grãos, produzido em 2017. Isso, se você fizer todo o processamento, agregar valor, isso vai dar mais de 8, 10 milhões por ano. E são mais de 1.000 famílias que trabalham nessa atividade. Diretamente. Né? E é um açaí que vem de vários locais, vem de Boca do Acre, vem inclusive da Bolívia. A gente tem que ter cuidado com tudo isso, o transporte, acondicionamento e o preparo. E certamente, isso é inevitável, o prejuízo já está acontecendo. Está acontecendo. Aliás, não é a primeira vez, né? Vez por outra esse assunto volta. Não é a primeira vez, isso aconteceu em Feijó muito fortemente, porque lá todo mundo sabe que o açaí é uma das marcas registradas do município, tem festival, tem tudo mais. Mas o problema que a gente está enfrentando é o seguinte, a gente tem que resolver isso de forma rápida, porque nós estamos em plena safra. Sim, claro. O açaí que está vindo é um açaí que é extrativista e as pessoas têm o tempo de coleta. Então, se não fizer agora, aquele seringueiro, o produtor rural, aquela pessoa que vive da extração do açaí, vai perder a safra, vai perder seu recurso. Às vezes só tem essa fonte de renda, espera por esse momento. Então tem que ser uma ação rápida, mas uma ação segura, de divulgar, inclusive, os locais que estão passando pela fiscalização para que tenha credibilidade do consumidor e poder ir lá e fazer a sua compra e consumir. Ainda bem, vereador, que a Câmara não ficou omissa em tudo isso. Não dá para ficar omisso. Nós fomos procurados na terça-feira, já tínhamos isso, eu tinha feito uma apresentação para os vereadores, o vereador Artêmio abordou de uma forma brilhante e a gente tem que dar essa resposta, tem que ser rápido. Vamos falar em política. Vamos. Nova mesa diretora, nova gestão da prefeitura. O prefeito Socorro Nery agora começa a mostrar de fato a sua nova gestão. O que o senhor espera a partir de agora e também essa relação entre Câmara e Prefeitura? Bom, com relação à mesa diretora, o presidente Antônio Moraes foi eleito presidente, né, como vice da vereadora Lene Petecão, Railson Corrêa, Elzinha Mendonça e Raimundo Neném. Eu espero que a Câmara trabalhe com muita transparência, que trabalhe de forma que as pessoas possam acessar as informações, que possam ter credibilidade nos políticos que estão lá. E a gestão, a prefeita Socorro Nery, ela criou as condições. Inclusive, nós votamos a reforma administrativa
para que ela tivesse as condições de poder fazer uma gestão com mais tranquilidade, sem tantos gastos, porque, como ela mesma dizia, tem que tirar da atividade meio para aplicar na atividade fim, porque a prefeitura ela precisa dar resposta em algumas áreas. Por exemplo, as vias precisam urgentemente dar uma resposta. Iluminação pública, coleta de lixo, essas coisas, mobilidade urbana, isso é da prefeitura. Né? E você não pode estar gastando na atividade meio com servidores que às vezes vivem na burocracia. Você tem que dar a resposta que o povo precisa. Então a prefeita está com todas as condições, está fazendo as nomeações já nesse quadro novo de secretaria, que a gente espera que faça uma boa gestão. O senhor, particularmente, quais são as prioridades do seu mandato esse ano que se inicia, em 2019? Olha, Muniz, eu tenho desde o começo feito uma pauta com a questão da produção, setor produtivo, porque é a minha formação. Eu não abro mão disso, eu acho que a Secretaria Municipal precisa trabalhar muito mais a questão do fomento e acompanhamento do produtor do que está se preocupando em gerenciamento de mercados, essas coisas que são atividades que poderiam ser feitas por outras secretarias, que levam, inclusive, muito recurso, né? Porque nós temos que dar aos feirantes, por exemplo, são mais de 35 feiras de bairros, as condições que eles possam ter para ter seu produto de qualidade, produzir com mais tranquilidade, com respaldo do município. E esse é um dos viés do meu mandato. Mas eu também tenho atuado muito fortemente nas questões sociais. Né? Por exemplo, nas minhas emendas que eu tenho para esse ano, aloquei emendas para o Lar dos Vicentinos, para o Souza Araújo, para a Caritas do Brasil, que faz trabalho de caridade, para o setor da juventude e também o PROERD, que é um programa que trabalha na raiz dessa questão da violência e das drogas em todas as escolas. É fundamental. Pouca gente se preocupou do Legislativo com essa questão do PROERD. Seria bom que a Polícia Militar tivesse mais recursos? Com certeza. Não tem, porque é limitado também. Exatamente. Mas a relevância social não se mede. Não se mede porque eles têm um trabalho fortíssimo. Eu participei de uma formação ano passado deles, com os alunos, mais de 3.000 alunos. São crianças para adolescentes que estão formando a sua opinião. E eles estão levando, de uma forma muito difícil, mas também com muita paixão e muito qualificada, a informação correta. Informação que, às vezes, os pais não assumem ou não têm condição de dar. E o PROERD, quando eu fui apresentado ao programa, porque minha esposa é diretora de escola também e faz a formação, conversei com os militares e disse que com o recurso que a gente tem, que é pouco, você sabe que o vereador tem pouco recurso, de emendas... Qual é o valor hoje, vereador? Hoje é 55 mil, 56 mil. É irrisório, né? É irrisório. Mas se os nossos deputados federais, estaduais, senadores olhassem para esse programa, estariam atacando, na verdade, a raiz do problema. Não só a questão de você falar em construir novos presídios ou de mudar a legislação, são coisas já na fase terminal. Nós temos que evitar isso aí. Nós temos que salvar essa geração. Essa geração nós não podemos perdê-la, porque daqui a uns dias serão as pessoas que vão estar tomando conta do nosso E naquela estado. fase é fundamental, porque é a fase da formação do caráter. Com certeza. Importante. É importantíssimo. O senhor tocou num assunto sem querer. Isso aí é motivo para a gente voltar a debater, porque é meio mais complexo. Essa responsabilidade das famílias, colocando a responsabilidade nas escolas. Exatamente. Eu acho que a escola tem que cumprir o papel dela também, claro, mas o que não pode acontecer é que muitos pais, infelizmente, eu não gosto de falar mal de ninguém, mas estão agindo com covardia, deixando tudo nas mãos dos professores. Estão transferindo a responsabilidade que é deles, do pai também. e mãe. Eu tenho relato de pessoas, de diretores, que chegam dizendo, olha, os pais vieram aqui dizer para mim que para mim tomar conta, fazer alguma coisa, porque eles não têm mais domínio na criança de 10, 12 anos. Isso é inadmissível. Essas famílias precisam estar fortalecidas. Por isso que eu defendo sempre também essa questão da família, porque eu compreendo que lá na família é que se você forma as primeiras formações. A família pedir ajuda à escola, tudo bem, ótimo. Agora, ótimo. Transferir. Mas transferir a responsabilidade total, não. A escola tem sido muito penalizada com isso e os professores e diretores têm tido uma carga muito forte, porque são cobrados por isso. Claro. Então, é preciso que as pessoas assumam cada um a sua responsabilidade. Qual foi a impressão, aliás, a sensação que o senhor teve durante essa formatura desses alunos? Olha, fantástico. A formatura dos alunos, ele conta com a presença dos alunos e os pais vão participar. Os pais estão ali, muitos agradecendo a Polícia Militar por esse trabalho. E, sinceramente, o que eu coloquei de emenda vai dar para fazer. Comprar caixa de som, computador, o material que eles trabalham no dia a dia. Mas a gente teve uma conversa com o secretário municipal, Moisés Diniz, e ele se mostrou muito interessado, porque é um pessoal que pode fazer uma parceria mais forte. Seria bom que mais vereadores colocassem mais emendas, deputados federais, como eu falei, para eles terem um deslocamento, ter uma equipe montada, eles atuam em várias escolas ao mesmo tempo. Então é importante a gente observar o trabalho que eles fazem e dar essa credibilidade, dar o crédito para eles. A violência se combate assim.
Exatamente. Não é só com a prisão, porque já é um estágio o caráter já foi todo deformado, vamos dizer assim. Então, nessa fase da adolescência, é fundamental que a gente tenha esse apoio. Para encerrar, vereador, como é que a Câmara vê essa questão aí também da Defesa Civil do município numa possível alagação de novo, ou alagamento, como queiram? Olha, a Defesa Civil tem se mostrado ao longo do tempo muito eficiente nessa questão. Inclusive, eles têm know-how para ir a outros municípios e outros estados para falar de acompanhamento desses eventos. Eu tive no Parque de Exposições, logo no primeiro momento que deu a questão da enchente, que poderia acontecer, foram construídos abrigos, não tem nenhuma família lá. Mas eles têm o know-how para trabalhar com isso. E a gente já apresentaram na Câmara o plano de contingência que eles têm. Não é muito diferente dos outros, porque as características são quase as mesmas. Claro. Agora, um fator que a gente tem que observar é que o rio chegou a 15 metros, a 14 metros, não sei se chegou a 15, mas ele não desabrigou tantas famílias. Em anos anteriores fazia isso. Mas é porque muitas famílias foram retiradas para a Cidade do Povo e evitou que um transtorno maior acontecesse. Agora é evidente que vocês, vereadores, têm motivo a mais para se preocupar, mais do que os deputados, porque o prédio da Câmara também pode ser atingido. Né? A Câmara Municipal hoje funciona num local que é alugado, né? E um local que também está na cota de alagamento, alaga ali, já aconteceram anos anteriores. Nesses 2 anos que nós estamos lá, graças a Deus, não aconteceu. Mas é um transtorno. Então, por isso que o presidente da Câmara atual, o Moraes, está com todos os esforços tentando ver se consegue já ter um terreno, quer ver se consegue construir uma sede própria e longe daquele local ali, porque realmente é um transtorno. O que há de concreto em relação a isso já, vereador? Olha, o que a gente conversou... Além do terreno, claro. O que a gente conversou é que o presidente Moraes teve conversa com o governador e recentemente com o senador eleito primeiro secretário do Senado, o senador Sérgio Petecão. E que ficaram de ajudar nessa questão, se não da transferência imediata da Câmara para um local melhor, ou que possa receber os vereadores e a gente receber a população também, porque lá no local que nós estamos hoje não existem gabinetes de vereadores. Você atende na garagem lá, no estacionamento? Exatamente, é um desconforto para atender as pessoas que querem conversar um particular, ninguém consegue. Aliás, garagem também não existe, só estacionamento. Não, é estacionamento aberto e a galeria onde a gente fica com muitas pessoas, às vezes você tem que tratar de alguma coisa mais específica, né? E não dá para fazer isso. É verdade. E aí o senador parece que está acenando a possibilidade de ter emendas para ajudar na construção dessa sede. Conversei aqui com o vereador Mamed Dancá, do PT. Foi um prazer recebê-lo, vereador. Caso eu queira acrescentar algo, fique à vontade. Agradeço, o prazer é todo meu. E dizer para as pessoas, os consumidores, que o problema desse que a gente está vivendo do açaí é um problema que veio numa hora que a gente pode agora dar um passo final, definitivo, no sentido de ter a legislação, de ter a garantia e resolver um problema que vem há anos se arrastando. Com certeza. Depois do intervalo, eu volto para conversar com a presidente do Sinteac, também da CUT Acre, a professora Rosana Nascimento. Até já.